Grisa TV, um olhar pangrisiano. Esse programa continuará buscando ajudar você a perceber melhor como funciona a vida. Nós falamos no programa anterior como sobrevivem as plantas e podemos concluir falando que as plantas se alimentam especialmente pelas raízes que vão sugar os alimentos da terra, inclusive a água, a própria água da chuva. Por isso a chuva é importante. Mas as plantas também se alimentam pelas folhas, seja pela luz solar, que o sol é o grande estimulador da vida dos seres vivos, inclusive nas plantas fazendo a fotossíntese, mas também pelo ar, que traz elementos que caem sobre as folhas e as folhas utilizam esses elementos também para se alimentar. Umas mais, outras menos, mas também a folha, então, em outro processo de alimentação. E eu costumo dizer que os animais, especialmente o ser humano, são plantas ambulantes. Por quê? Porque o ser humano, na sua sobrevivência, então agora nós vamos abordar de forma especial nesse programa, que é o 23, da sobrevivência da espécie humana. E o ser humano, para sobreviver, precisa responder primeiro às necessidades de sobrevivência do indivíduo. E aí entra o primeiro elemento, que é a alimentação. O ser humano, como outros animais, ele não coloca as raízes na terra para se alimentar. Mas nós também somos plantas ambulantes, porque as raízes estão enroladas dentro da nossa barriga, que são os nossos intestinos, apoiados por outros órgãos, especialmente o estômago. E esse processo alimentar inicia-se na boca. E um dia nós vamos abordar especialmente esse processo alimentar. Mas agora, o importante é saber que temos que colocar alimentos para dentro de nós, para que sejam processados pelo estômago e intestino delgado, especialmente, que no intestino delgado existe a flora intestinal, que absorve os elementos nutritivos que o nosso organismo precisa e joga no sangue. Aí a qualidade do que você põe para dentro da boca e a qualidade da sua mastigação, a qualidade, consequentemente, da sua digestão e a qualidade dos alimentos que chegam à flora intestinal, pode ser? Pode ser, tá gravando. Então, de acordo com a qualidade dos alimentos que, como estava explicando, entraram na sua boca, os alimentos que você escolheu para pôr na boca, para serem mastigados, a qualidade da mastigação e, consequentemente, a qualidade da salivação também, porque a saliva é feita também para isso, para facilitar a digestão. E conforme você mastiga, você estimula a comunicação pelos hormônios, que vão lá avisar o estômago, te prepara-te que vem comida aí. E o estômago se prepara para tanto, especialmente produzindo um muco que vai facilitar a saciedade e facilitar a digestão. Então a qualidade dos alimentos, como desenvolve-se ao longo desse processo e chega à flora intestinal. Porque a flora intestinal é o quê? É uma espécie de raizinhas que tem dentro do nosso intestino delgado, especialmente, que eu saiba. E ela é que recolhe os elementos nutritivos dos alimentos para jogar no sangue. Só que ela vai trabalhar com aquilo que está lá. Se você fornece alimentos de uma qualidade só, ela vai jogar só aquilo no seu sangue. E daí poderá faltar outro tipo de alimento para o seu organismo como um todo. Porque depois, pela corrente sanguínea, todos esses elementos nutritivos são distribuídos no seu organismo de acordo com as necessidades de cada área do seu organismo. Então veja que maravilha é tudo isso. Então, o ser humano, para sobreviver como indivíduo, tem 4 necessidades básicas de sobrevivência: a alimentação,
o agasalho, que é para se proteger das intempéries, etc. A moradia, onde o grupo familiar especialmente vive dentro de um espaço determinado, limitado, mas precisa ser suficiente para que as pessoas lá tenham boa saúde. Desde o neném até a mamãe, desde o menino até o papai. Mas conforme a família, pode ter mais gente, mas aí o espaço precisa ser maior também. A moradia tem que ser mais ampla. Então, a espécie humana precisa de mais um elemento fundamental para a sua sobrevivência, que é o transporte. Ninguém sobrevive sem percorrer determinados espaços para buscar alimentos, para buscar agasalho, e, enfim, para buscar o que precisa para a sua sobrevivência. E o transporte inicialmente era feito pelas pernas do ser humano mesmo. Depois, com o passar do tempo, se descobriu que usando calçado, o transporte humano tinha melhor qualidade. E assim por diante, cada espaço geográfico teve lá suas necessidades. Até que surge um momento em que o ser humano percebe que colocando um peso sobre uma tábua, por exemplo, puxando a tábua, ela escorrega mais facilmente, é mais fácil de transportar aquele peso maior, não importa se era pedra, se era outra coisa, se era saco de alimento. Mas depois descobriu que a tábua, quando rolava sobre determinados pedaços de madeira redondos, ela escorria mais rápido. Aí se começou a usar paus redondos para se colocar embaixo daquelas tábuas sobre as quais se colocava sacos ou pedras para serem transportadas. E com esses roliços surge a ideia da roda. Não uma roda que fosse usada por pouco tempo, ou que cada momento tinha que pegar o pau roliço que ficou atrás, puxar lá para frente para poder usar mais uma vez, e sim que fosse um roliço permanente, grudado naquela tábua. E aí surge a roda e a carroça. E depois vem toda a evolução dos veículos de transporte até hoje, quando hoje eu digo a roda. No avião é só usada no aeroporto, na hora de levantar voo, na hora de pousar. Durante a viagem toda, a roda não é usada porque até o volante do aviador não é mais uma roda. Então, nesse sentido, nós vamos ter o quê? O processo de evolução do transporte. Como houve o processo de evolução da casa, da moradia, que inicialmente eram cavernas, depois eram casas de pedra, de madeira, até que hoje nós chegamos ao nosso famoso concreto armado e agora os pré-moldados de vários materiais. Então, tudo isso é o processo de evolução buscando responder às necessidades de sobrevivência do indivíduo. Só que, na espécie humana, para a sobrevivência da espécie humana, também como os outros animais, também precisamos desenvolver garantir a sobrevivência da espécie no espaço. E para sobreviver no espaço tem que ter processo de geração, processo de criação. E aí entra o papel da mulher e do homem como aqueles que vão ter a missão, a obrigação, o dever de cuidar dos seus filhotes, primeiro ter o direito de reproduzi-los, a reprodução e depois os cuidados para que esses seres humanos possam chegar na festa da vida com qualidade de vida. Não só qualidade genética, não só qualidade na área da saúde, mas qualidade comportamental. E aí então entra a sobrevivência do ser único. Que nenhuma pessoa aceita ser cópia ou fotocópia do outro. Cada um de nós é diferente. E cada um de nós precisa sentir-se útil e valorizado. Então, nesse sentido, nós temos...
Como? Bem, então retomando, seu Pedro, depois você corta. Não, pode ir, desculpa, doutor, mas a TV estava ligando, pensei que era alguma coisa urgente. Sim. Então, o ser humano também precisa garantir a sobrevivência do ser único, que é o fato de que os seres humanos, isso acontece com todos os seres do universo, você não vai encontrar uma pedra igual a outra, você não vai encontrar um bichinho igual a outro, por mais parecido que sejam, mesmo da mesma espécie. Então, seres humanos são todos diferentes na sua forma externa, nas suas aparências, na sua forma física. Por quê? Porque eu me chamo Pedro, o meu cameraman que está filmando também chama-se Pedro. Pelo nome não dá para saber qual dos dois Pedros é. Mas se nós acrescentarmos o sobrenome, daí fica mais fácil. Mas mais fácil ainda é quando nós olhamos, não, esse é o Pedro lá da TV, não, esse é o Pedro lá de Ipape. Então, pelas nossas características físicas, nós somos muito distintos um do outro. Mas é preciso ser mais diferente ainda. É preciso que cada um seja diferente no seu modo de ser. Nas suas atitudes, nos seus comportamentos, nas suas habilidades, nas suas capacidades, nos seus talentos. O Pedro da TV, ele sabe muito dessa área de câmera e filmagem e companhia. Eu, nesse assunto, não sei quase nada. Mas ainda agora, com essa limitação visual que eu tenho nos últimos tempos, ficou mais limitado ainda. Mas eu entendo bastante de outras coisas que o Pedro não entende, ou não tem os mesmos conhecimentos. Então assim, cada um de nós busca ser automaticamente levado pelo automatismo mecânico do subconsciente, tende levado pela lei natural de sobrevivência do ser único, ou do princípio natural de sobrevivência do ser único, busca ser diferente um do outro. Por isso nós vamos abordar mais profundamente adiante, a primeira filha tende sempre a fazer o oposto da mãe. O primeiro filho tende a fazer o oposto do pai. O filho seguinte, o segundo filho tende a fazer o oposto do mais velho. E assim sucessivamente. Em busca de garantir a sobrevivência do meu ser único, de eu ser um ser especial, que tenho meus processos próprios, de sentir-me útil e buscar ser valorizado. Então tudo isso tem a ver com a segunda forma, a terceira forma de sobrevivência. Então, retomando, simplificando, o ser humano garante sua sobrevivência como indivíduo, como ser único, como espécie. Então, para a sobrevivência da espécie, nós temos as atividades chamadas do relacionamento homem-mulher, pai e mãe, que vão dedicar-se, esse é o normal, esse é o natural, esse é o adequado, para garantir a sobrevivência dos seus filhos. E os filhos, como ser único, vão buscar ser diferentes dos pais. Mas o relacionamento sexual não é para festar. O relacionamento sexual é para garantir a sobrevivência da espécie. Não apenas como reprodução, mas também, se nós observarmos o mundo à nossa volta, vamos perceber o quê? Que na espécie humana, homem e macho se relacionam de forma diferente do que entre as outras espécies. Porque eu costumo dizer que o touro não precisa ocupar-se em nada para garantir a sobrevivência do bezerro ou da bezerra. Quem cuida disso é
a mãe vaca. Ela que vai alimentar os filhotes, ela que vai ensinar o filhote a pastar, e ele se torna independente com bastante rapidez. Então, mas a fêmea humana sozinha, até pouco tempo pelo menos, hoje parece que poderia ter uma certa autonomia maior, mas eu ainda vejo que a mulher pode ser mais independente hoje para ter até aquilo que já foi chamado de produção independente, porque ela pode garantir a sobrevivência do corpo do seu filho, pode garantir a sobrevivência das aparências, das coisas externas. Mas para que uma criança cresça, um jovem cresça, com qualidade de caráter, com qualidade de personalidade, com qualidade moral, com qualidades outras, é preciso ter o exemplo dos dois, do pai e da mãe. E é preciso que os pais deem assistência aos filhos, não só pagar a dita cuja pensão que às vezes dá prisão. Devia dar prisão também quando a gente não dá exemplo para os filhos. Porque o ser humano não é bicho. O ser humano não é árvore. Que apenas precisa sobreviver, e nem eles precisam também de qualidade. Não basta ter um animal qualquer, um filhote qualquer. É preciso ter qualidade, como nós já falamos no programa anterior, quando falamos que o macho, como o leão, o leopardo e tantos outros, tem o direito de ter uma relação de qualidade com a fêmea, para que ele, que não vai ajudar a cuidar dos filhotes, ofereça a ela a melhor qualidade genética, para que tenha filhotes de qualidade, para que eles possam desenvolver as suas habilidades naturais com mais facilidade. Assim, os seres humanos também precisam. E aqui eu gostaria de fazer um parênteses, que no próximo programa eu vou aprofundar. Muita gente pergunta, sim, mas como é que o Grisa conseguiu desenvolver tantos conhecimentos? Cadê as pesquisas dele? Eu costumo dizer que hoje que eu percebo isso, por ter sido paranormal e superdotado, eu sempre detestei perder tempo no processo de identificar verdades, alcançar conhecimentos. Então, eu comecei a aprender a olhar o mundo à minha volta. Daí, Grisa TV, um olhar pangrisiano. Porque, como estou explicando nesses programas, desde pequeno eu comecei a observar a vida à minha volta, o mundo à minha volta, as realidades à minha volta. E o meu método de pesquisa alicerça-se numa pergunta: como funciona? Observe como a natureza funciona. Observe como as plantas, os animais e os seres humanos funcionam. E observe o que produz resultados mais benéficos e mais construtivos. E observe o que produz resultados mais atrapalhados, mais confusos, mais bagunça. Pelos resultados, você poderá perceber qual que é a forma de funcionar que é a melhor. Então, assim também, estudando os seres humanos, e veja, a gente só pode adquirir novos conhecimentos fazendo comparações. E as comparações podem ser de inúmeras as comparações. Mas então, quando estamos falando de seres vivos, de plantas, animais e seres humanos, temos que observar como funciona esse e aquele. E até fazer essa comparação, como eu digo, que os animais e os seres humanos são plantas ambulantes, mas que o ser humano é bípede, fica de pé sobre os pés e as pernas, mas ele continua com uma estrutura óssea de quadrúpede. Os grandes ossos do nosso corpo estão na parte dianteira e na parte traseira.
A parte dianteira nós temos a cabeça, os ombros, os braços, as costelas, fazem parte da parte dianteira, que antigamente, quando os quadrúpedes colocam as patas dianteiras no chão, eles precisam de ser ossos fortes para poder aguentar a parada. Também na parte dianteira. E ossos fortes na parte traseira. Por que que o nosso fêmur é maior, mais forte do que o osso do nosso braço? Porque nós viemos, pelo menos porque tudo indica na história da evolução das espécies, dos quadrúpedes. Então, quando surge o homem erectus, que fica de pé sobre os pés e as pernas, ele vai desenvolver outras habilidades nos braços e nas mãos. E até com a cabeça. Então, os seres humanos, quando nós analisamos por que que tanta gente sofre dor nas costas, nós vamos aprofundar isso mais adiante. Por quê? Porque o nosso corpo tem que ser respeitado como ele é. E não achar que o nosso nervo ciático, por exemplo, está para ser usado de qualquer jeito. Não. O nosso nervo ciático depende daquele filete da coluna vertebral, daquelas vértebras que estão sozinhas. Tem uma parte da coluna entre a parte superior do corpo e a parte inferior, que é apenas um filete de vértebras. Então, para essas vértebras não amassarem os nervos, não deslocarem o nervo ciático e assim por diante, é preciso o quê? É preciso que se fortaleça os músculos da nossa barriga, das nossas costas, especialmente abaixo das costelas. Então é preciso exercitar esses músculos para que eles sejam firmes e sustentem o corpo. E assim por diante. Então, também para garantir a sobrevivência da espécie, assim também, quando falamos na sobrevivência da espécie, os seres humanos, o macho e a fêmea, precisam dedicar-se aos seus filhotes de acordo com as necessidades da sua espécie. E aí, observando como funcionam cada um na sua espécie, eu pude aprender muito. Além daquilo tudo que eu aprendi com os livros de ciências e companhia. Então, na prática, o que acontece? A fêmea humana não teria capacidade sozinha de cuidar dos seus filhotes até eles se tornarem independentes. E quando é que um filhote humano se torna independente? Quando ele é capaz de garantir a sua própria sobrevivência sem depender dos pais. Então eu digo que a adolescência, de fato, não termina lá para os 18 anos. Pode terminar a adolescência orgânica, a adolescência biológica, mas não a adolescência humana. Porque o ser humano, nas nossas condições, da nossa história de hoje, no nosso espaço físico de hoje, precisa conquistar condições para garantir a sobrevivência da sua sobrevivência e das pessoas com quais ele está envolvido. Então, o ser humano precisa, o homem precisa ajudar a mulher. Então veja a diferença. O macho é mais bonito que a fêmea na maioria dos animais. Basta ver o galo como é bonito perto de uma galinha. Mas por quê? Porque a galinha tem que se interessar por aquele galo que é mais bonito, porque sendo mais bonito ele tem melhor qualidade genética e vai colocar melhor qualidade genética nos seus ovos e nos filhotes que depois vão sair dos ovos. Mas no ser humano é diferente. A fêmea é mais bonita que o macho. Porque a mulher precisa manter o macho perto dela
manter inclusive a atração sexual para ele se empolgar, de ficar perto dela, ajudá-la, para depois ter a festa do sexo. Mas isso é porque o homem, quanto macho, precisa dar sua contribuição maior, por mais tempo, para garantir a sobrevivência de um ser humano de qualidade. E qualidade não apenas no sentido orgânico, também no sentido emocional e no sentido de habilidades na conquista do que o ser humano precisa aprender a conquistar para ser um ser humano de verdade. Quem é o esquizofrênico? Mais adiante nós vamos aprofundar isso também. Esquizofrênico é aquele que não desenvolveu, por vários motivos, habilidades adequadas para se relacionar ao mundo à sua volta com competência. O esquizofrênico, não tendo desenvolvido suas habilidades para garantir a sua própria sobrevivência no meio social em que está, ele cria o seu mundo imaginário e depois quer que os outros respeitem o seu mundo imaginário e culpa todos os outros para ele nunca é culpado. Culpados são os outros. Então, a pessoa é incompetente. De muita incompetência vira esquizofrênico. E a pessoa incompetente pode também buscar outros dois caminhos. Ser esmoleiro, pedir esmola ou roubar. Todo cara que furta e rouba está declarando sua incompetência. Não importa em que categoria social ele possa ser enquadrado. Então, o ser humano precisa, como casal, homem e mulher, aprender mais a colaborar com seus filhotes. Senão, estarão tendo uma qualidade de vida mixaria. E mais mixaria será a qualidade de vida dos seus filhos. E aí nós vamos ter algumas consequências tão visíveis aí, nos nossos comportamentos sociais de hoje. Então, vamos lá. Mamãe, papai, menina, moça, rapaz, homem, vamos treinar-nos para sermos melhores que os bichos, também no processo de reprodução da nossa espécie. Obrigado.